quero perder tempo, porque eu preciso entregar tudo que eu tenho aqui. Amém? Se coloque de pé então, irmãos. Vamos à palavra do Senhor, que está em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou começar do versículo 1. Amém? Para que a gente possa ter uma boa introdução aqui da... Tá. 1 Timóteo 4. Tá lá. Vamos lá, vou ler aqui na minha Bíblia. Amém? Diz assim: ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo as coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Expondo essas coisas, aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Aqui falando para Timóteo, Paulo. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade tudo é proveitosa, porque tens a promessa da vida que agora é e há de ser. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor, para discernir todas a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ao Senhor entender tudo, Pai, tudo o que o Senhor precisa aqui nessa noite, que nós entendamos. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos já por cada momento aqui, Senhor, de louvor, de adoração, de súplicas, de orações que foram feitas já. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Espírito Santo, por Tua presença neste lugar, por ter preparado este lugar, em nome de Jesus. E que caia por terra todo pensamento negativo, Pai, toda preocupação saia da mente de cada um, Senhor. Tudo aquilo que vem atrapalhar, ó Pai, que as pessoas, ó Pai, que os Teus filhos, ó Deus, venham, Senhor, aprender e compreender, Senhor, que caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. O tema da nossa mensagem aqui hoje, irmão, vamos falar sobre a piedade. Às vezes, quando a gente fala piedade, até mesmo Cornélio, quando fala que ele era um homem piedoso, por isso que os apóstolos foram até ele para ele receber o Espírito Santo. A palavra piedoso não é alguém que tem misericórdia, que é bonzinho, que tem piedade de alguém e tal. Não é isso. A palavra piedoso significa temente a Deus. Uma pessoa, todos vocês aqui são piedosos. Amém? Tementes a Deus. É isso que significa a palavra piedoso. Okay? É uma pessoa que teme ao Senhor. E para a gente entender um pouco mais sobre essa palavra, eu vou falar sobre duas palavras aqui, que é temor, que tem coisas assim, que às vezes minha mulher fala assim, você vai falar em hebraico lá, essas coisas, mas é que tem coisa que eu só consigo explicar assim, entendeu? Por causa da profundidade da palavra, eu só consigo explicar aqui. A palavra temor significa irá, que significa um respeito profundo. E piedade é rashid, que significa dedicado a Deus. Então, quando a gente fala de uma pessoa piedosa, é uma pessoa dedicada a Deus. E ela sabe tomar as suas decisões baseadas nas coisas de Deus. Amém? E às vezes, em meio às dificuldades do dia a dia, as lutas e tal, às vezes nos falta essas coisas. Imagina você tomar uma decisão baseada naquilo que você é, uma pessoa dedicada a Deus. Amém? Vamos lá. Então essa carta, a carta de Timóteo, que foi essa que a gente leu. Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo era um filho na fé de Paulo, era um pastor da igreja. É chamada até de carta pastoral essa, E as igrejas aqui, elas passavam por uma grande influência de outras pessoas que tentavam mudar a palavra do Senhor, Por isso que ele fala aqui de que essas pessoas tinham os pensamentos de velhas caducas,
né, eram hipócritas, com falsos ensinos. E hoje não é diferente, irmão. Às vezes as pessoas que têm acesso à internet aí ficam vendo um monte de coisas, um monte de baboseira, né? E o texto aqui vai falar até de pessoas que se apostataram da fé, né? Porque, na verdade, a palavra apóstata significa alguém que saiu da igreja, que conhece a palavra e fala mal. Isso é uma apóstata. Ele é uma pessoa que às vezes desviou, tal, é uma coisa. Mas um apóstata é aquele que saiu e fala mal. Então, às vezes, quando você vê alguém na internet falar mal da igreja, é porque ele é um apóstata. Correto? Dificilmente você vê um médico falar mal do outro médico. Você chega lá, não é? Dificilmente. Você chega lá, falar ao médico assim, o médico falou que eu tinha isso. O outro médico vai falar assim, pode ser que ele viu alguma outra coisa. Mas ele nunca vai falar mal do outro, porque isso é antiético. Não é verdade? Então, uma pessoa que sai da igreja e fala mal de igreja, de doutrinas, de liturgias de culto, é uma apóstata. E às vezes é até pastor de alguma igreja aí. Não sei. Tinha até não sei se devo falar isso. Tinha até de uma igreja lá de Santos, que um dia nós debatemos umas coisas, porque ele ficava falando essas coisas. Aí eu falei, cara, eu nem sabia que ele era pastor da igreja. E então a gente estava discutindo, um fiel da igreja dele falou, ele é pastor. Eu falei, pô, daí eu não tenho nem palavras para falar mais nada para você. E depois descobriu aí que ele estava traindo a esposa, tal, só na internet, aquelas coisas todas. Você entendeu, irmão, esse tipo de pessoa? Então, assim, vou dizer daqui, tá, irmãos, que eu não conheço as coisas lá de fora. A gente procura ser fiel às coisas de Deus e à palavra do Senhor. Amém, irmão? Quem estudou comigo sabe aí o zelo que eu tenho pela palavra do Senhor, e não tiro uma vírgula e não ponho uma vírgula, porque se Deus falou, está falado, e ponto final. Amém, irmãos? Então, essas coisas aqui que estavam acontecendo na igreja lá, ela é toda essa perturbação, toda essa influência. Mas uma coisa assim, nós sempre temos o poder da decisão. Você sempre tem dois caminhos, sempre. Tá? E eu vou começar a dizer isso, irmãos, dentro de Provérbios, né, a questão do temor ao Senhor, Provérbios 9:10. Provérbios 9:10. Acho que eu nem passei para ele. Deixa eu abrir aqui. Já está lá? Tá. Diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudente. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Uma pessoa começa a ser sábia quando ela começa a ter o temor a Deus. E temor a Deus não é medo, irmãos. É aquele respeito profundo. Amém? Porque se fosse medo, aí era uma imposição. E Deus nunca impôs nada a ninguém. Amém? E a gente vai descobrir isso aqui. Tá? Eu vou começar a fazer uma explicação. Eu vou começar lá de Gênesis. Tá? Por exemplo, existe uma pergunta que quase nunca fazemos ao ler Gênesis. Por exemplo, se o Criador, se Deus, né, desejasse que o homem permanecesse com vida eterna, vamos dizer assim, por que ele plantou duas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Ok? Por que permitiu uma escolha ao homem? Bom, o jardim não era apenas um lugar, irmão, só para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala do Éden, não era apenas um lugar. Era o primeiro santuário da humanidade. Deus criou o homem e colocou o homem lá naquele santuário, onde ele só tinha que administrar. A terra dava o fruto, não existia essas coisas, predadores, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas os animais, todo mundo comia planta. Isso está em Gênesis, acho que no final do capítulo 2 ou 3, não sei, não lembro muito bem. Todos os animais comiam plantas. Animal não comia carne, ninguém comia carne. A questão da carne foi depois do dilúvio. Ninguém comia carne, não existia negócio de ninguém matava ninguém, a terra dava o fruto. Para você ver tamanha a harmonia que tinha aquele lugar entre o homem, os animais e Deus. Então, esse foi o primeiro santuário. E outra coisa, toda aliança verdadeira, ela pressupõe uma resposta livre. Ou seja, você pode, Deus vai fazer uma aliança com você, você tem a liberdade de falar para ele, não, eu não quero.
Ou você fala, não, vamos fazer essa aliança. Mas você tem a liberdade. Deus nunca impôs isso a ninguém. Tá? Então, as duas árvores, ela não existe para confundir o homem. Ah, será que eu escolho o bem? Será que eu escolho a árvore da vida? Não, nunca foi para isso. Tá? Ela existe para revelar onde o seu coração vai escolher permanecer. Sempre foi assim. Amém? Vamos lá. E não é apenas duas plantas. A maioria das pessoas lê as árvores como um teste. Deus colocou um teste lá para ver se Adão ia obedecer a ele ou não. Mas, na verdade, nunca foi um teste. Sempre foi uma escolha. Caminhos. Ok? Mas a Bíblia parece apontar para algo maior do que isso, do que a gente talvez imagina. Elas inauguram um padrão que atravessa todas as Escrituras e a gente vai ver isso. Esse padrão, essa escolha. Duas árvores, dois caminhos, duas formas de viver. Lembra que a gente estava falando do temor a Deus, de pessoas piedosas. Existem pessoas não piedosas. Tá? Quando se fala de gentios, tá? É pessoas que não têm Deus. E fala, os judeus falavam muito isso, né? Existiam os judeus e os gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que não eram tementes a Deus. Ok? Vamos lá. Olha só para você ver o padrão de como ela começa, e sempre foi dois caminhos. Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje, isso aqui é Abraão falando, por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção, a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aqui Moisés, né? Moisés, ele começa a falar isso para o povo, quando o povo já estava quase chegando lá em Canaã. O povo começou com uma rebeldia e ele chegou e falou essas coisas para o povo. Ou você escolhe agora, o bênção ou maldição, luz ou trevas, sabedoria ou insensatez. É isso que você escolhe, é isso que o versículo está dizendo. Né? E Jesus vai falar em Mateus 7:13 a mesma coisa. Mateus 7:13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Okay? Ou seja, o que ele fala? A casa sobre a rocha, tá? Para a gente entender melhor esse negócio da casa sobre a rocha, a palavra fé é a palavra emuná. E para a gente entender, às vezes, interpretar às vezes uma palavra em hebraico, a gente tem que ir na raiz da palavra. A raiz dessa palavra, emuná, que é fé, é amam. Amam significa firme. Por isso que Jesus falou que a pessoa tem que edificar a sua casa sobre a rocha, na fé, que é firme, entendeu? Aconteça o que acontecer, passa o que você passar, mas você continua emuná, você continua firme, mesmo que você não venceu hoje, mesmo que talvez você não vença amanhã, mas você continua firme. Isso aqui é fé. É isso que Jesus falou, que a pessoa quando edificava a sua casa sobre a rocha, sobre a fé. Amém? Então, sempre foi dois caminhos, Jerusalém ou Babilônia. Tá? A Babilônia, ela simboliza tudo aquilo que é contra Deus. Tanto que, na verdade, a gente teve a Torre de Babel, né? A gente vai falar sobre ela. E depois, um filho de Caim, ele fundou essa cidade de Babel, chamado Nimrod. Tem uma citação dele na Bíblia. Ele fundou essa cidade. Bom, então desde o Éden, a Bíblia inteira coloca diante do homem sempre uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Você não pode falar, não deu, teve que ser assim. Eu tive que atirar. Você sempre tem uma escolha, você pode correr. Eu não lembro era um cara lá que morava na roça, ele correu com a espingarda na mão, e aí todo mundo falando assim, pô, mas você correu com a espingarda na mão, por que você não atirou no cara? Né? Na verdade, ele foi mais corajoso de correr com a espingarda na mão, né?
Porque vai saber que passou pela cabeça do cara, né? Vou acabar com a minha vida, acabar com a vida do cara, às vezes por uma coisa, não é verdade? Correu com a espingarda na mão. Voltando aqui. Vamos lá, então vamos falar das duas árvores para a gente entender. A primeira árvore, irmão, chamada de árvore da vida, aquela que daria a vida eterna, era citada em Apocalipse, tá? Que é aquele que permanecer até o fim, Jesus fala, eu darei a ele da árvore da vida. Ok? Então ela representa uma vida recebida como dom, que é essa que eu falei do Éden, que foi o primeiro santuário. Uma existência sustentada pela comunhão com o Criador. Viver não é apenas respirar, irmão. Vida é permanecer na presença do Senhor. A vida foi aquele sopro que Ele deu quando você... Não é verdade? Quando o homem assoprou, o homem se tornou aquela alma vivente. E receber continuamente do Eterno aquilo que não podemos produzir sozinhos, irmão. E às vezes o problema nosso é esse, é querer produzir sozinho. Vamos lá, e a segunda árvore é nomeada também da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? A Escritura não condena o conhecimento, nunca condenou. Tá? Ela condena a pretensão de definir o bem e o mal sem Deus. Como você consegue definir o bem e o mal sem Deus? A gente só sabe que existe o mal porque existe o bem. Você não consegue definir o bem e o mal sem Deus. Você pode reparar, irmão, que a partir do tempo que você está aqui, que você lê a palavra, que você ouve a palavra, que você ora, que você vem na escola bíblica, você automaticamente vai mudando, irmão, porque é isso que a palavra faz. Ela vai te dando conhecimento e automaticamente ela vai te dando sabedoria. E aí você vai aprendendo a decidir, você vai aprendendo a refletir sobre as coisas, você vai podendo às vezes entender as pessoas que às vezes você não entende, né? Já viu aquela pessoa que fala, tinha uma tia minha, tomara que ela não esteja gravada, não veja isso, tia Jacira, que ela falava que dava os 5 minutos nela, pronto, me segura que se der meus 5 minutos, né? E ela é desse tamanho, né? Se fosse grandona, ela estava em casa esses dias lá, né, mano? Foi um evento maravilhoso, aconteceu na minha casa um dia, estava lá as minhas tias e o meu pai. Meu pai não vai na casa de ninguém, mas ele estava lá nesse dia. Foi um evento histórico, acho que nunca mais vai acontecer isso, né? Porque minha família não é muito de ir na casa dos outros. Bom, então é isso. A gente às vezes tenta definir ou entender o bem e o mal sozinho, irmão. Não conseguimos, irmãos. É a palavra de Deus que revela o que é bom e o que é ruim. Sem ela, você não tem parâmetro para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, irmão. Por isso que a serpente faz uma promessa tão sutil. Presta atenção em Gênesis 3:5. Diz assim, ó. A serpente fala assim para Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso acendeu no homem, uau, né? Uau, eu vou ser igual a Deus, tá? Ou seja, ele ia ser independente, né? Independente de Deus. O homem é seduzido a buscar por si mesmo aquilo que deveria receber do Criador, às vezes, e é uma naturalidade isso. Às vezes você fica buscando coisa que Deus já te deu. Amém? Ele já havia sido feito à imagem e semelhança de Deus, as coisas que talvez ele não entenderia ainda, ele ia entendendo com o decorrer do tempo. Por isso que eu falei que é o tempo que vocês vão estando aqui, ouvindo, estando expostos à palavra do Senhor, você vai sendo transformado, porque é impossível isso. É impossível. Teve um dia que uma irmã chegou ali um dia no ITQ e a gente conversando, e ela falou que o marido dela tinha mudado muito a partir do momento que começou. Falei assim, é natural isso, mano. Quando você se expõe à palavra do Senhor, ela vai te transformando, vai te mudando, e você vai sendo uma pessoa melhor, e você vai voltando a ser aquela imagem e semelhança de Deus,
Sabe aquela pessoa que era má, ruim, brava, ignorante, tudo essas coisas, irmão, e vai te limpando, vai tirando todas essas coisas, porque isso não é de Deus. Entendeu? E a palavra, ela sempre vai te dando duas opções, sempre. Você sempre tem dois caminhos, irmãos. Amém? Vamos lá. Então existe um detalhe extraordinário nisso. Depois do Éden, toda a Bíblia continuou contando exatamente a mesma história. Lembra-se que a gente tinha dois irmãos, falando de Jacó e Esaú, que são duas nações, né? São dois povos diferentes do outro, dois reis, dois altares, dois montes e duas cidades. Essa cidade é comparada a Jerusalém, que significa Jerusalém, a cidade de paz, e Babilônia, que é tudo aquilo que é contra Deus, a idolatria e todas essas coisas. Então as duas árvores nunca ficaram para trás. Elas se transformaram no padrão da narrativa bíblica por toda a Bíblia. Cada geração volta a escolher entre a comunhão e a autonomia. Por isso, Babel aparece tão cedo na história, tão cedo, tá? E isso está em Gênesis 11:4, só para a gente ler e entender. Diz assim: disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Veja bem, tentando ser autônomo. Então, o projeto de Babel não começou com tijolos, começou lá no jardim, conta da escolha. No Éden, o homem quis tornar-se como Deus. Em Babel, tentou alcançar o céu sem depender de Deus. A torre foi apenas a continuação dessas duas escolhas. O homem querer chegar a Deus por ele mesmo, tentar chegar à salvação por ele mesmo, tentar ser independente de Deus. Adão e Eva fizeram uma escolha, e nós convivemos com suas consequências, e a ruptura, né, entrou na história por conta disso. Mas existe um detalhe, mais um detalhe extraordinário. Apesar de tudo isso, todos esses erros, todas essas falhas, o Criador, Deus, nunca retirou do homem a possibilidade da escolha. Graças a Deus por isso, irmão. Se ele tivesse tirado, como é que a gente estaria agora? Em cada geração, as duas árvores continuam diante de nós, irmãos. Cada coração decide diariamente se viverá da autonomia ou da comunhão com Deus. Por isso, o Pai nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca. Deus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nem Adão, nem Noé, nem Abraão, nem Israel e nem os discípulos. O amor não elimina a liberdade, porque comunhão sem escolha seria apenas uma programação, não seria comunhão. Você escolhe andar com Deus ou não, você escolhe ser piedoso ou não, você escolhe ser uma pessoa temente a Deus ou não. Amém? Isso é todos os dias, irmão. Essas árvores estão diante de ti todos os dias. Todos os dias, irmãos. Às vezes numa resposta que você vai dar para alguém, às vezes numa atitude que você vai tomar, às vezes em alguma coisa que você vai assinar. Amém? Elas sempre vão estar diante de ti. Ela atravessa, até o dia que Jesus voltar, elas sempre vão estar diante de vocês. Amém? Aplauda ao Senhor aí. Pois é, meus amados. Bom, o mesmo padrão, ele reaparece depois em Mateus 16:24, quando Jesus diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se, toma a tua cruz e siga-me. Essa expressão, tome a tua cruz, irmão, significa que esteja disposto a pagar o preço. Amém? Lembra da fé? O que significa? Estar firme. Tem dia, irmão, que você não vai vencer. Tem dia que você não vai vencer. Tem dia que você não vai conquistar. Tem dia que você vai ser derrotado.
Tem dia que você vai perder a concorrência. Não é? Tem dia que você não vai ser aprovado. Tem dia que você vai perder a vaga de emprego. Mas o importante é você estar firme. É você estar na fé. Porque, irmãos, fé é diferença de crer. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele for na sua vida. Eu creio nisso. Eu não tenho dúvidas da autoridade de Deus. Não tenho dúvida disso. Mas fé é uma coisa sua. É só sua. Amém? Olha, e Deus dá uma ênfase tão grande na fé, que ela fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir é essa que se traz a fé. E ela não vem de vós, ela é dom de Deus. Porque é Deus que transforma a sua mente e faz com que você tenha fé. Você imagina o tamanho do milagre, irmãos? Que é ter fé? Você tem fé num Deus que você nunca viu, não tem uma foto, não tem uma imagem, né? Você tem imagem de Platão, lá aquelas, de todos os imperadores, até de Alexandre o Grande, mas de Jesus não tem. Mas você tem fé, porque a fé vem pelo ouvir essa palavra, e ela não vem de vós. É Deus entrando em você e transformando a sua mente, irmãos. Às vezes a gente não tem dimensão do tamanho que é esse milagre, irmãos. Amém? É grande demais, irmãos. É grande demais. Conheci pessoas que têm uma transformação muito grande, irmão. Às vezes é aquela passagem que fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, assim, a casa que era mais destruída, irmãos, quando ela está novinha em folha, você consegue ver de longe a diferença, irmãos. Amém? É sempre bom olhar para a casa velha, irmãos. Sabe? Para você ver a construção nova que foi feita aí. Amém? Vamos lá. Então, irmãos, voltando. Então, talvez por isso, irmão, que a Bíblia toda conta sempre as mesmas histórias, sempre, irmão. 2 caminhos, 2 alianças, 2 reinos, 2 cidades, 2 sementes e sempre 2 destinos. Porque o Pai não divide a humanidade, irmão. Mas porque continuamente convida o homem a escolher quem governará a sua vida, se é ele mesmo ou se é Deus. Eu estou falando dessas coisas, irmãos, espero que o Espírito Santo esteja no seu ouvido, trabalhando, às vezes, sobre as questões, às vezes, do nosso dia a dia, irmãos. Lembre-se que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal sempre vai estar diante de você. E o fato de você ser uma pessoa piedosa, daqui é o que nós estamos falando, uma pessoa temente a Deus, é que vai fazer com que você escolha o caminho correto, a árvore correta. Amém? Vamos lá. Babel, irmãos, não foi simplesmente uma torre, foi uma civilização construída sobre a autonomia. Olha só o que ele fala em Gênesis 11:4. Gênesis 11:4. Só para a gente rever aqui. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre o topo chega até os céus, e tornemos célebre do nosso nome, tá? Para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Tá? Aí quando ele fala essas coisas, façamos para nós um nome, ele diz assim, sabe por quê? Porque o nome representa a sua identidade, autoridade e propósito. Eles estão tentando fazer isso neles mesmos. Babel decidiu construir por si mesmo aquilo que deveria ser recebido do Criador. Às vezes você tenta fazer as coisas por você mesmo, você tenta chegar lá por você mesmo, irmãos. Você não vai conseguir. Tem coisas que só Deus faz, irmão. Só Deus faz. Só Deus. Quem diria
Estava falando isso com um rapaz hoje, dando uns conselhos para ele. Quem diria, irmãos, que um menino, aos 12 anos de idade, morando num carro abandonado lá na beira da Anguera, e ele está aqui hoje falando com vocês aqui no público. Tem coisa que só Deus faz, irmãos. Só Deus. Amém? Vamos lá. E Paulo escreve o seguinte, tá? Eu queria dizer uma coisa antes aqui. Só para você ter ideia do que eu estou falando, o povo, quando tentou construir uma torre para chegar até o céu, eles não conseguiram. Ali foram espalhadas as línguas e tal. Mas a coisa maior não foi eles tentar subir. A coisa maior foi Deus descer. Aí Paulo vai falar assim, em Filipenses 2,7, que ele esvaziou-se de si mesmo. Olha lá, diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante a homens e reconhecido em figura humana, irmãos. Deus deixou tudo e desceu aqui, mostrou-se, vamos dizer assim, mostrou a sua face para mim e para você, tabernaculou entre nós, andou entre nós, falou, ensinou, instruiu e deixou 12 homens capacitados para que descrevessem cartas que conduzissem nós até aqui e até o dia que nós chegarmos até o céu. Então nunca foi por homens, irmãos, sempre foi por Deus. Nunca é pela nossa força, irmãos, é pela graça de Deus. Amém? E o convite do Senhor, ele está em João 15,4, irmãos, que diz assim: permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecermos na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não tem fruto de um homem sem Deus. O homem sem Deus não tem fruto, irmão. A gente só dá fruto se estivermos em Deus. Amém? E uma coisa tão tremenda quando a gente fala de a gente entender essas coisas, olhar para nós e ver a nossa incapacidade, a nossa dependência, sabe? Quando a Bíblia fala de você se humilhar diante de Deus, não é essa humilhação que o mundo conhece, irmãos. A palavra não é essa, não é desse tipo. Ela está falando de você reconhecer a necessidade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua forma de pensar, nas suas decisões. É isso que é se humilhar diante de Deus, é reconhecer isso em você. Por isso que a Bíblia fala também que do orgulho procede a ruína. Amém? Do orgulho procede a ruína. Não vou falar. Amém? Ei, irmão, a árvore da vida representa apenas uma recompensa futura, irmãos. Ela aponta para uma vida que permanece ligada à fonte que é Deus. Toda árvore vive daquilo que recebe das suas raízes, irmão. Entendeu? Das raízes, ela vive disso. E os discípulos de Deus também. No fim, irmão, talvez existe apenas duas maneiras de viver: reconhecer a vida como dom, isso que Deus te deu, ou tentar produzi-la sozinho. Confiar que você mesmo pode fazer as coisas, ou deixar que Deus controle as coisas. Adorar a Deus, se humilhar diante de Deus, dentro dessa forma que eu falei, ou ocupar o centro e você mesmo vai para frente. Que às vezes a gente é assim, irmão, às vezes a coisa começa a demorar um pouco, aí você faz que nem Saul. Você chega lá, Samuel demorou um pouco para chegar, ele mesmo já catou e fez o sacrifício lá, antes da guerra. A hora que Samuel chegou, falou: rapaz, o que você fez? Ele: você estava demorando, eu já catei os animais aí, já fiz aqui, porque a guerra está chegando. Perdeu o trono por causa disso, perdeu o reinado por causa disso. Tem coisas que você não pode pôr a mão. Você já não entregou? Não entregou? A não ser que você não entregou. Se você não entregou, tudo bem, mas se você entregou, você não pode pôr a mão. Amém?
Um dos maiores erros do homem, de Adão, irmãos, e Eva, foi pôr a mão naquilo que era de Deus. Deus colocou aquela árvore lá, essa árvore era dele, esse conhecimento era dele. Ele foi pôr a mão naquilo que era de Deus. Então, se você colocou uma coisa lá, não é sua mais, ela é de Deus. Por que você está pondo a mão lá? Não é? É de Deus. Pois é, irmãos. A gente erra muito, às vezes, por falta de conhecimento. Mano. E às vezes toda falsa espiritualidade, ela repete exatamente a mesma promessa do jardim, às vezes. Tá? Às vezes você procura iluminação sem obediência, você não vai alcançar. Conhecimento das coisas sem dependência de Deus, irmãos, você não vai alcançar. Exaltação sem transformação, irmãos. Então, eu tenho um versículo que fala que se você chegar num lugar, você senta lá atrás. Tá? Não senta aqui na frente, não. Deixa que se as pessoas quiserem te exaltar, ela chama você e aí você senta aqui. Porque é melhor assim, sabe do quê? Do que você vir sentar na frente e a pessoa mandar você sair lá para trás. Não é pior? Deixa que Deus faz isso. É Deus que te exalta, irmãos. É Deus que te exalta, irmãos. Às vezes tem coisas tão grandes e tão pequenas ao mesmo tempo, que parece ser pequenas, mas é tão grande, irmãos. Não é verdade? Por exemplo, a gente chegou aqui, você chegou aqui, a igreja estava toda limpinha, os bancos estão organizados, já estava tudo funcionando, luz acesa, ar-condicionado ligado, tudo certinho. Outras pessoas já fizeram essas coisas grandes que parecem tão pequenas. A gente só está desfrutando dessas coisas que parecem ser pequenas, mas foram tão grandes que eles fizeram. Você chega lá embaixo, aquele banheiro cheiroso, irmão. Não é, irmãos? Parece tão pequenas, mas são tão grandes, irmãos. Entendeu? Porque não é as pessoas que precisam olhar isso, irmãos. É Deus. Se as pessoas, se eu for lá olhar, irmão, eu estou falando isso aqui, mas às vezes se eu não tivesse a oportunidade aqui, eu não quero falar para ninguém, mas é Deus que vai te exaltar, não é homens. Você não precisa pensar em homem, você não precisa pensar o que a pessoa, vou fazer isso porque alguém vai ver, você não precisa disso, é Deus que te exalta, irmãos. É Deus que te exalta. E eu tenho certeza que você merece. Porque você é uma pessoa piedosa, irmão. Você é uma pessoa temente a Deus. Você é uma pessoa que anda com Deus. Eu queria chamar já o Ministério do Louvor aqui. E aplauda o Senhor, por gentileza. E se manter firme, irmãos, se manter na fé, é uma coisa muito difícil, irmãos. Tem um pastor da Assembleia, muito amigo meu, e a gente estava conversando outro dia, e eu tomei a liberdade de falar do pastor Luiz, vou ter que falar agora para o senhor, tomei a liberdade, e falei assim, né, por tamanha fé, porque na verdade, tamanhas lutas, pastor, o senhor se manteve firme. E o dia que ele subiu aqui, depois de toda a luta aqui para pregar, irmãos, a vitória não foi só dele, a vitória foi toda nossa, e imagine, isso é se manter firme, estava falando isso, e usei o senhor como parâmetro de fé. Às vezes tem pessoas que falam assim, Senhor, ia pôr Deus na parede e falar assim, Senhor, eu servi por 40 e tantos anos, Senhor, olha que, e eu estou passando por isso. É Deus que exalta, irmãos, é Deus que exalta, e às vezes Deus faz coisas que a gente não entende agora, não é verdade? Não entende agora. E às vezes uma lutinha talvez aí que você está passando, às vezes você já está pondo Deus na parede, você já está enquadrando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu quero que você me fale o que está acontecendo. Tem gente, não é? Eu quero que você me explique o que está acontecendo, porque eu oro todos os dias, eu sou dizimista na casa do Senhor, eu faço isso, eu limpei o banheiro, eu lá não sei o quê, eu toquei no louvor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso?
Talvez essa era a reação que Deus estava querendo mostrar para você quem você é, e mostrar para você que você ainda não está firme. Você ainda precisa melhorar muito. Amém? E eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim mesmo. Não é verdade? Porque todos nós temos as nossas lutas, irmão. Cada um tem uma luta diferente da outra. Talvez a minha não seja igual, mas todos nós enfrentamos batalha todos os dias. Por isso que a palavra fala assim, que aquele que perseverar até o fim, eu darei para ele a árvore da vida. Amém? Homens morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. Homens foram cerrados ao meio, foram decapitados, enforcados, queimados vivos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E muitos cantando louvores. E aí chega o bonitão e quer pôr Deus na parede. Senhor, por que eu perdi aquela concorrência, Senhor? Por que eu não consegui aquela vaga de emprego? O Senhor não é comigo? O que está acontecendo? O Senhor me deixou? O Senhor me desamparou? E Deus fala assim, não, é só para revelar essa pessoa aí que está falando comigo agora. Amém? Tem coisas que a gente não vai entender agora, irmãos, a gente vai entender amanhã. É muito difícil, irmãos, a gente olhar no espelho e ver todos os detalhes que nós temos, irmãos. É mais fácil olhar o dos outros. É muito difícil, irmãos. A gente começa a ficar sábio, irmão, quando você consegue enxergar você mesmo. Quando você consegue entender que você depende de Deus para tudo. E sem murmurar e sem reclamar, você permanece firme, porque isso é fé. Amém, irmãos? É difícil isso, irmão, mas a gente vai chegar lá. É muito difícil, mas a gente vai alcançar um dia esse parâmetro. Vamos chegar à estatura que Deus deseja de nós, nós vamos chegar lá ainda. E é difícil, irmãos. Amém? Talvez, irmãos, não fica chateado, mas é a palavra do Senhor e a gente vai chegar lá, é para nós melhorarmos, irmãos. Paulo um dia disse uma coisa, ele disse assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, foi até a música que foi cantada aí, aquilo que eu quero fazer eu não faço, sabe por quê? Porque o homem carnal habita em mim e eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, porque é mais fácil fazer as coisas erradas, irmão. Aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, ele mostra a sua dependência, ele mostra a sua humildade, e fala assim, não, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu por mim, e eu sou salvo pela graça, e não pelos meus méritos, porque senão eu não seria salvo. Amém? Se coloque de pé e vamos orar, irmãos, que essa palavra entre no seu coração e transforme